Top bikes de carbono de entrada, para você que quer começar a usar uma bike de carbono, ou quem sabe pegar um quadro em carbono e depois vir fazer um upgrade, ou mesmo uma bike em definitivo, e claro, né, tá olhando as opções para bikes de carbono de entrada com um bom custo-benefício. Então se você quer saber quais são as 4 bikes que a gente selecionou para o vídeo de hoje, fica com nós até o final e descubra mais sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Quando a gente fala em bike de carbono, a gente já começa a falar em melhores componentes, a gente já começa a buscar um equipamento um pouquinho mais completo. Porém, claro, o peso e o preço são dois fatores bem diferenciais nesse tipo de bike. Então a gente tem hoje, algumas opções nacionais que valem a pena e são bikes de custo-benefício. Então elas vão ter componentes mais de entrada, porém já com a estrutura do quadro em carbono. E no vídeo de hoje a gente vai elucidar um pouco sobre esse assunto, vai trazer algumas informações para vocês, fazendo uma lista, com 4 bikes que a gente selecionou aí no mercado nacional, que podem ser bem interessantes. Para a gente poder falar quais são essas bikes, a gente levou em consideração os componentes, o material que é feito o quadro, qual carbono é utilizado, e claro, o peso e o preço. E a primeira da bike do vídeo de hoje é uma Soul Vesuvio Pompeia. A Soul Vesuvio Pompeia, para quem não sabe, é a bike de entrada da Soul em relação às suas bikes de carbono. Eles têm algumas variações, a Soul, lembrando sempre que faz algumas variações em relação aos seus modelos, e ela pode sim subir bastante de preço. A gente optou por essa para a gente colocar lá no nosso vídeo, e poder fazer uma análise em relação ao equipamento. Então o quadro dessa bike aqui é um quadro em carbono, da própria Soul, ela não chega a informar exatamente qual o carbono que é utilizado. Com um ponto alto dessa bike é o fato de que ela vem com uma suspensão RockShox Recon Silver, uma suspensão com 100 mm de curso, com eixo passante de 15 na dianteira. Um ponto alto dessa bike, como eu falei, é a questão da suspensão, e talvez um ponto que deixa um pouquinho a desejar na Soul Vesuvio Pompeia é o fato de que ela ainda vem com o grupo SRAM NX, que usa o cassete 1150 dentes. Para quem não sabe, o padrão mais alto que a gente tem no mercado hoje é o 10 e 1050 ou 1052 para SRAM ou 1051 para Shimano. E aí no caso de ser 1150 implica que ele não tem mais velocidade final como suas concorrentes. Então a gente acaba levando ela um pouquinho para baixo na nossa análise de hoje. Por conta dos freios, ela fica com o Magura MT Sport. Desse freio Magura, infelizmente, eu não consigo falar nada, pois afinal de contas eu nunca utilizei. Aquela história do é um freio bom, a fonte, o pessoal tá falando por aí, pra mim não conta, Então eu não vou opinar sobre o freio, pois afinal de contas eu não conheço, nunca utilizei. Gostaria de ter essa experiência em um dia, poder utilizar o freio para poder trazer a experiência de uso para vocês. E é o freio escolhido para colocar nessa bike aqui, não é o freio padrão que seus concorrentes vão estar utilizando. Essa bike, infelizmente, no site é comercializada somente no tamanho L. A gente não sabe se a Soul vai dar continuidade ou não, se ela tem outros modelos ou não, e claro, qual vai ser o futuro em relação a esse modelo. A Soul faz uma distribuição direta, então ela tem esse trabalho de ter somente no site, algumas lojas que são single hubs e tudo mais, então varia um pouquinho a questão da distribuição. Pesando cerca de 12,3 kg e com um custo de 11.990, a Soul Vesuvio Pompeia fica no top 4 do nosso vídeo de hoje, sendo uma bike em carbono de bom custo-benefício para vocês. Outra briga de cachorro grande fica por conta do nosso top 3, mas afinal de contas a gente tem duas marcas que são muito semelhantes em relação ao seu equipamento e gerou muita dúvida na hora de fazer o vídeo, na hora de fazer a edição dele. E claro, a gente vai trazer aqui para vocês um empate basicamente técnico. Nós estamos falando de duas bikes que vão levar o terceiro e o segundo lugar, que é a Agile Sport da marca nacional Odd e a Sense Impact Carbon Pro da marca nacional Sense. O que muda de uma bike para outra? Bom, vamos falar primeiro da nossa Agile Pro. A Agile Pro é um redesenho que a Odd fez, recentemente, ela mudou sua geometria fazendo algumas alterações e nós vamos ter um carbono super light na questão da construção do quadro. A suspensão aqui é uma Manitou Markor de 100 mm de curso com o paplook ainda em nylon, que é aquele paplook um pouco mais simples em relação às suas suspensões melhores da Manitou. Então aqui ela talvez poderia ter uma suspensão um pouquinho melhor. Aí a gente entra na parte do grupo, afinal de contas aqui a gente vai ter um grupo Shimano Deore, de 12 velocidades, sendo ele completo, 1x12 1051, então já seguindo o padrão do que eu estava falando antes, com um freio que também é um ponto que deixa um pouquinho a desejar nessa bike, pois afinal de contas aqui a gente está falando do 401 Shimano, MT401 não seriado, com rotores de 160 mm, o RT54, tanto na dianteira quanto na traseira.
Por conta dos freios e por conta do grupo, a gente tem sim uma boa bike, mas os freios poderiam ser um pouquinho melhores. Tá? A questão do peso é uma variação, tá, galera? Algumas pessoas aí formam um peso um pouco menor, um pouco maior. A gente pesou a bike, ela pesa cerca de 11,6 quilos. Lembrando sempre que a gente está respeitando o fato de ela não estar usando pedais, o pedal é muito individual, tá? Então você pode optar por usar um pedal diferente aí e deixar esse peso maior ou menor. E o preço da nossa OG Agile Pro faz com que ela fique no top 3, né, do vídeo de hoje, pois afinal de contas ela custa R$ 13.990, então estando um pouquinho acima da sua concorrente, que como eu já citei, né, já cantei a pedra, é a Sense, né, Impact Carbon Pro, que daí, claro, vai ficar no top 2 do vídeo de hoje, pois afinal de contas ela é montada em um quadro Mitsubishi M40, então é uma linha específica de carbono que a Sense já informa no seu, né, na sua especificação técnica qual é o carbono. A gente vai ver também uma suspensão RockShox Judge TK Silver, tá? Essa suspensão está um pouco abaixo da nossa Soul. A Soul tem uma Recon, lembrando, né? Então a Judge está um pouquinho abaixo aí em qualidade. Porém é uma suspensão boa, é uma suspensão que vale a pena. Com 100 mm de curso, eixo boost, tanto, né, na dianteira ali com eixo 15 passante e tudo mais. Por conta do grupo, também vamos ver o grupo Deore 6100, exatamente assim como nossa Agile Pro. E claro, os freios, que também são os mesmos da Agile Sport, né? Sendo o Shimano MT401. Claro, aqui a gente está respeitando a questão do preço, pois afinal de contas as duas bikes ficam muito semelhantes em relação a valores, mas a Sense está um pouquinho mais em conta que a Agile Sport, sendo comercializada, né, num custo de R$ 13.490 e, claro, tornando essa bike o top 2 da lista de hoje. Como deu para ver, eu falei bem por cima de cada bike, eu não fiz uma análise completa, componente e tudo mais. Por quê? Porque a gente já tem análise dessas bikes aqui no canal. Se vocês quiserem ver essa análise bem completa, falando de todos os detalhes, vai aparecer um cardzinho de ambas as bikes aqui no canal, né? O vídeo onde a gente vai estar abordando bem completo mesmo. Então a gente vai falar de todos os detalhes para vocês e tá aqui no card do canto. E como vocês viram, a gente está sempre produzindo conteúdo para vocês, sempre trazendo material novo, sempre buscando as tendências do mercado, sempre trazendo as novidades. Por isso, é muito importante que vocês deixem o like nesse vídeo, pois afinal de contas é uma maneira da gente quantificar o nosso trabalho e vocês puderem mostrar para nós que estão gostando do nosso conteúdo também. E claro, né, se esses vídeos que a gente produz tiverem bastante like, eles chegam em mais pessoas e consequentemente a gente consegue produzir mais. Então isso é uma espiral, né, galera? E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notificação, ative os sininhos, né? E aí, claro, quando a gente produzir material novo, vocês também vão ficar por dentro e vão estar antenados em tudo que rola no mundo da bike. E indo para o top 1 do vídeo de hoje, uma bike que surpreendeu até mesmo a nossa edição na hora de a gente produzir o vídeo, pois afinal de contas a gente faz, tá, galera? Não é só eu que decido. Junto com algumas outras pessoas que são do setor, a gente acaba falando um pouquinho, né, em relação aos componentes e em relação às suas bikes. E aí, no vídeo de hoje, a gente vai elencar como primeira da nossa lista uma TSW Evo Starter. Exatamente, a TSW ganha em primeiro lugar, com um quadro TSW de carbono, né? E aí a gente vai ter uma RockShox Judge TK também na dianteira, porém uma Judge TK de 120 mm, então ela é um pouquinho mais alta o curso dessa suspensão. Por conta do grupo, nós vamos ter o mesmo Deore de 12 velocidades, né? Sendo o 6100, né? 1x12 1051, mas por conta dos freios, nós temos um freio seriado Shimano de 10 velocidades, que é o 4100. Cássio, tu não falou que era 401 lá? Exatamente, 401 é uma coisa, 4100 é outra. No nosso freio 4100 a gente já vai ter a tecnologia do iSpec, que para quem não sabe é um parafuso que prende no guidão de uma maneira mais simples, né? De uma maneira mais minimalista, tornando o cockpit mais bonito, mais fácil de fazer ajustes, então você consegue ajustar ele de acordo com a sua necessidade. E ainda esse manete, essa maçaneta de freio, ganha uma posição de contato com o próprio guidão, fazendo com que ela tenha menos torção na hora de fazer a frenagem. Então é um freio melhor, tá, galera? Isso é um ponto que a gente tem que deixar bem claro para vocês, frente às suas concorrentes. Aqui a gente vai então ter esse freio 4100 Shimano Deore. Não é das mais leves do mercado, afinal de contas a TSW Evo Starter está pesando cerca de 13,3 kg, frente às suas concorrentes é um pouco mais pesada, mas ela tem com certeza o melhor valor, afinal de contas ela está custando R$ 12.999, segundo o preço sugerido do site da TSW. Essa é uma bike que vale muito a pena, pois afinal de contas ela tem bons componentes, mesmo sendo uma bike de entrada no carbono. Lembrando sempre que existem modelos que são melhores, existem modelos que são mais completos, mas não caberiam todos no vídeo de hoje, afinal de contas a nossa ideia é respeitar uma casa de valor semelhante. O que vocês acharam dessas bikes? Vocês gostaram desse conteúdo?
Deixe aqui nos comentários que a gente gostaria de saber a opinião de vocês, pois afinal de contas é uma maneira da gente medir e também quantificar o nosso trabalho, saber se a gente está indo pelo caminho que vocês concordam ou não. A gente busca sempre, né, responder todo mundo sempre que possível, afinal de contas a gente tem, infelizmente, muitos comentários, o canal está crescendo bastante e tudo isso é um trabalho que vocês nos auxiliam todos os dias, afinal de contas é uma produção diária aí que a gente está fazendo, então dá bastante volume mesmo. Mas, né, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, que é algo bem importante para nós. E mais uma vez, eu vou pedir para vocês likear esse vídeo, né? Afinal de contas, façam ele crescer, esse canal, esse vídeo vai chegar para mais gente, a gente vai ficar contente, vai conseguir produzir cada vez mais. E fazendo o nosso jabá de sempre, né? Nós temos um patrocinador aqui no canal, que é a Bennett Bike, que trabalha com linha de Odd, Sense, Absolute, enfim, Shimano, uma série de outros produtos que vocês conseguem fazer aquisição, deixar seu pedal mais completo usando o nosso cupom. O nosso cupom Vim pela Escola 5 te oferece 5% de desconto na hora de realizar a sua compra direto no site da Bennett. Então não perde tempo, né? Dá uma olhada nas bikes que eles têm lá e use nosso cupom e, claro, ganhe desconto ainda mais. Se você estava em dúvida entre uma bike de carbono para você começar a pedalar no mundo, né, das competições, ou mesmo uma bike mais divertida para o seu final de semana, tá aí uma lista com 4 bikes que podem valer muito a pena. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.